Opa! E aí, pessoal? Beleza? Essa apresentação eu fiz algum tempo atrás no evento do FTSL lá em Curitiba e eu queria compartilhar aqui com vocês essa apresentação. Algumas pessoas me pediram, né, para eu, poxa, grava tal, porque para mais pessoas verem e tal, e como você passeia em várias funcionalidades ali do Postgres, é interessante assistir. Eu vou tentar ser breve, porque a apresentação já está pronta aqui, né? Então eu vou passar pela apresentação. E a ideia aqui do poliglota, né? É pensando naquele que sabe ou que fala muitas línguas, né? Ou até mesmo aquilo que está escrito em muitas línguas, que é algo que é poliglótico, né? Mas também existe essa definição que é uma ave que é capaz de imitar muitos sons, né? Ou arremedar outras aves, né? E a ideia aqui cabe muito bem porque eu vou trazer um pouco dessa questão poliglota que o Postgres tem, tá? Essa palestra é uma viagem total. Eu não vou me ater a coisas muito simples assim. Eu não vou estar amarrado, né, mentalmente. Eu vou expandir um pouco as ideias. Então, não pense que isso aqui é algo que já está pronto, que já está funcionando. Na verdade, é uma ideia. Só que eu vou mostrar o que me levou a pensar sobre essa ideia. Tá? Vamos começar então com uma hipótese, né? Que é por onde tudo começa, né? Pela pergunta, né? A pergunta é, será que é possível a gente transformar um Postgres em um servidor web? Essa é a pergunta que me veio à cabeça, né? Um dia pensando, né? Sem ter o que fazer. Bom, baseado nessa pergunta, eu fui atrás de características que o Postgres possui que pudesse me levar a essa resposta. Aí você deve pensar, pô, mas o que esse cara está falando? Isso faz sentido mesmo? Por que um banco de dados, né, vai ser um servidor web? O que isso tem a ver, né? E a ideia é um pouco realmente sair fora da caixa. Né? E aí vamos começar essa viagem, então, onde eu vou passar por várias funcionalidades que o Postgres possui e tentar conectar pontos para levar essa questão da hipótese, né? Da pergunta, da resposta para essa pergunta. Né? Então, se a gente for olhar um pouco assim no mundo dentro dos computadores, né? E pensar no dado, o dado nu e cru. Né? O dado ele é aquela coisinha que está lá armazenada magicamente, né, em um local inóspito, né, que a gente chama de HD. Né? E apesar de você poder ter esse dado armazenado também na nuvem, né, e ainda fica muito mais abstrato como ele é armazenado, na prática ele é um conjunto de bits que está lá fisicamente armazenado em discos, né? E esses discos possuem características, enfim, mas todas as aplicações elas têm como intuito pegar o dado que está lá armazenado em algum local e trazer isso numa forma, né? Aplicar uma forma a ele para que ele faça sentido, porque ele sozinho não é nada. Número 1 não é nada, número 18 não é nada, né? Mas ele pode ser a idade de uma pessoa, pode ser a quantidade de itens numa lista de compras. Mas se isso está apenas armazenado na forma crua, não faz sentido. É preciso dar sentido a ele. E por isso que a gente tem as aplicações, né? Que elas têm esse propósito de fazer isso. Né? Você tem a entrada, o processamento e a saída. O processamento, de uma forma ou de outra, ele vai em busca de dados para apresentar isso, para dar um retorno, né? De alguma forma. No mínimo, esse retorno pode não estar visível. Não necessariamente ele está visível ali na hora, ou seja, o programa não tem uma saída, não aparece algo no seu console. Mas ele pode executar numa forma em que ele armazena isso em algum local. Então ele recebe uma entrada, faz algum tipo de processamento, né, e leva a uma saída. Mesmo que essa saída não seja em tela, e mesmo que simplesmente seja manter as coisas como estão. Né? De certa forma, a saída dele, o que é então? A idempotência nesse sentido, né? A imutabilidade. Né? Ele não mudou nada, mas ele processou algo. Para processar algo, ele precisou transferir esse dado de um local para o outro. Né? E esse contínuo processo de transformação de dados, que é o que pega os dados de entrada, gera um processamento nele e gera uma saída, né? Esse é um processo contínuo, o qual diversas ferramentas
que você, né, conhece, elas, de alguma forma ou de outra, elas leem dados em algum local, seja no input do usuário, né, seja um arquivo, uma leitura do arquivo, uma imagem, por exemplo. Ele processa e transforma isso de alguma forma. Imagina, por exemplo, né, um reconhecimento ali de imagem, né, que lê uma imagem, por exemplo, a entrada processa ali os pixels e a saída, por exemplo, é permitir ou não um acesso a uma porta, por exemplo, né, por biometria. Então, existe esse contínuo processo de transformação de dado. Você pega o dado que está lá, você lê ele da forma como ele está, né, e gera algum tipo de saída passando por uma transformação. Indo agora um pouco para o mundo da internet, né, olhando para o browser, né, pensando assim, né, o browser como uma ferramenta pela qual você visualiza os dados numa forma, ou seja, o browser te entrega os dados com alguma semântica em cima. Você olha para aquilo ali, você, pelo menos você espera, né, que tenha alguma coisa, algum significado aquilo que você está vendo, né? Mas, né, tipo, né, por exemplo, um meme, por exemplo, né? Mas, então, o browser, ele é esta saída, é este output, né? Entre o browser e o dado cru, existe alguma coisa. Ou seja, você tem servidores web, por exemplo, como o Apache, né? Você tem o Rails, que é um servidor de aplicação, né, onde você utiliza ali Ruby, né, para poder escrever a sua aplicação, né? Django, no caso, né, que é em Python, JBoss para o Java, Cowboy, Phoenix, que o Cowboy no caso é para Erlang, Phoenix para Elixir, e Node.js, que é JavaScript. Então você tem vários dialetos ali, e você tem um cara no meio que consegue pegar esse dado, transformar esse dado através de um dialeto que você utiliza, né, de alguma forma, ou seja, HTML puro com Apache, ou, né, JavaScript com Node.js, por exemplo. Né, e joga isso para o teu browser, para você visualizar isso. Tá? O contexto aqui é ainda o contexto do web. Então, por isso que eu falei de browser, que é, no caso, a ferramenta pela qual a gente vai ver a saída. Né? Tá? Indo agora um pouco para o JavaScript, né? Um pouco do JavaScript aqui, que é o que está ocorrendo, esse movimento aí de ter muito mais aplicações, né, escritas desde a base, né, no caso o servidor da aplicação, o back-end rodando ali JavaScript, o front-end rodando JavaScript, né? Então existe essa aproximação, né, do universo web com a linguagem JavaScript. Né? E no JavaScript existe uma estrutura bastante simples de entender, que é o JSON. Essa estrutura do JSON, ele representa, podemos dizer que ele representa um objeto, por exemplo. Né? Não é à toa que, na verdade, o OD é de object, né? E o N de notation tem uma notação pela qual você consegue descrever um objeto. Né? Então, se a gente for olhar aqui, né, aqui eu tenho um exemplo aqui de um objeto olhando assim, se a gente for olhar para ele e interpretar com os nossos olhos, parece uma pessoa, né? Uma pessoa, né? Tem um nome ali, tem um endereço, então é uma pessoa que mora em algum lugar, né? E tem dependentes. Não dá para aqui ainda ter certeza quanto ao negócio em si. Né? Qual é o negócio aqui envolvido, né? Porque eu preciso do endereço da pessoa, eu preciso dos dependentes, né? Mas, independente disso, eu consigo entender que há aqui uma pessoa e que eu tenho informações de parentesco dela, né, e sei onde ela mora também. Né? E aqui os tipos de dados mais comuns aqui que se pode ver é a própria questão do objeto, né, que é aqui o objeto aqui né, que você tem aqui as chaves aqui, né? Aqui você tem um colchetes representando um array, então você tem uma lista de objetos. Então ele é composto, né? Você pode perceber que ele é composto dentro da pessoa João, aqui dentro dessa pessoa, desse objeto pessoa, digamos assim. Você também tem um objeto endereço aqui, né? Que você consegue ver por aqui. E aqui você tem uma lista de objetos.
né? Para quem já lida com o dia a dia, já entende como é que funciona um objeto JSON, JavaScript, isso é muito óbvio, né? Isso é muito, muito tranquilo. Mas se você não... Se você caiu aqui de paraquedas, está aqui por acaso, ou porque alguém viu esse vídeo aqui e pediu para você dar uma olhada, primeiramente, sinto muito, espero não tomar muito seu tempo, mas isso aqui é um objeto JSON. Isso aqui é uma representação, isso é armazenado já com um formato, né? O dado já não está cru, ele já tem uma forma, e ele já está armazenado num formato, que é usando essa forma de objeto, né? Isso está armazenado em disco, fisicamente, e você tem uma notação que representa isso. Tá? Aí se a gente for puxando pelo JavaScript, né, alguns comandos aqui, só para ver que você consegue navegar por esse objeto. Por exemplo, se você pegar isso aqui e abrir o console do teu browser, você consegue digitar isso aqui e vai funcionar. Tá? Então aqui, eu tenho aqui uma variável pessoa, né? Pessoa tem esse objeto aqui. Como é que eu faço para obter o nome dessa pessoa aqui, né? Então eu tenho aqui console.log pessoa.nome. Então eu consigo navegar até o nome da pessoa. Mas eu também consigo, daquela pessoa, pegar a lista de dependentes, pegar o primeiro dependente, né? Começa do 0, né? Então 0, 1, 0, 1, 2. Dali do primeiro eu pego o nome, que eu obtenho ali Maria. Então eu obtenho o João que está aqui e obtenho a Maria que está aqui. Tá? Então isso aqui é um comando de JavaScript e que mostra como eu consigo navegar por um objeto. Então eu recupero esse objeto de alguma forma, que não está explícito aqui, mas uma vez que eu tenho aqui a pessoa e tenho o objeto e eu sei o formato dele, ou seja, eu sei a forma pela qual eu represento ele, eu consigo fazer então essa busca. Tá? E aí eu consigo obter informações ali, dados, né, no caso, né, ou até mesmo informação. Eu sei que é o nome da Maria, né, eu sei que é o nome do primeiro dependente do João. Certo? Voltando ao JavaScript, né, na verdade não saímos muito assim, mas vamos se aprofundar um pouco mais. No JavaScript também tem um conceito chamado de callback. Então aqui eu tenho um exemplo aqui, onde eu pego uma variável e eu atribuo ela a uma função. Então no JavaScript, funções é o que a gente chama de cidadão de primeira classe, né? Porque eu consigo pegar essa função, assim como eu consigo declarar uma função, eu consigo atribuir a função a uma variável. Então essa variável, o conteúdo dela, na verdade, é uma função. Então eu posso invocar isso lá na frente, que é justamente o que é feito aqui. Eu jogo para o Audita uma função. Essa função recebe um objeto aqui. Ele recebe um objeto. E aí o que eu faço? Eu dou um console.log, né? Ou seja, quando eu executar esta função, ou seja, quando eu invocar o Audita, eu vou conseguir, né, fazer o quê? Eu consigo aqui fazer um console.log, objeto.nome, e aqui coloco foi inserido. Aqui eu simulo o quê? Eu simulo uma função de auditoria, onde sempre quando eu crio uma nova pessoa, né, digamos que aqui tem mais código aqui para cima, né, e aí eu tenho aqui uma nova pessoa, new pessoa. Eu posso aplicar aqui um listener, né? Algo que ouve, escuta por um evento, que no caso aqui é o evento after save. Digamos que existe esse evento sempre quando eu salvar uma pessoa, né? Digamos que o new pessoa, sempre quando salvo uma pessoa, ele emite esse evento. Aí, ao escutar este evento aqui, é executado este callback. Então, esta linha, ela simplesmente registra que quando houver um salvar aqui, este comando não existe, tá? Isso aqui não existe, isso aqui é hipotético, só estou dizendo que dentro deste meu universo aqui, pessoa emite um evento after save. Tá? E aí, ao escutar este evento aqui, é executado esse audita. Então é isso que eu estou fazendo, estou colocando aqui um callback aqui. Tá? E aqui eu, né, digamos, provo, entre aspas, isto, né? Digo que pessoa aqui, nome João, blá 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 blá, e dou um pessoa.save. E aí aparece no console João foi inserido. Por quê? Porque é recebido aqui esta callback. Tá? Então, callback é um conceito em que você passa uma função. Sempre que você vê um callback, por exemplo, numa sintaxe lá, né? Você está lendo a documentação e vê lá, aqui vai um callback. Então, o que vai ali? Ali vem uma função. Essa função não é executada naquela hora. Ela vai ser executada de forma assíncrona lá na frente.
Ou seja, o código não espera a função terminar aqui, não está esperando aqui, não vai acontecer nada, só vai acontecer o console.log nesse save. Isso porque isso porque está implementado neste pessoa aqui. Acreditem que isto está implementado no pessoa. Sempre que eu dou um save ali no pessoa, isso acontece. Tá? Então, callback é este conceito. Tá? Aí também tem questões lá, né, do Ajax, né, que é a capacidade que você tem ali de forma assíncrona obter dados, né, um conjunto de dados de um servidor, então a página não faz refresh, né? Mas também tem um conceito aí de WebSockets, em que você, no caso, enquanto que o Ajax você mantém né, você mantém uma comunicação apenas de uma via, né, no caso, né, você vai lá e pede os dados e os dados vêm, né? No caso aqui do WebSocket, você mantém uma via dupla, né? Você consegue estar ali, você consegue receber eventos também, tá? No caso do Ajax, você tinha que estar fazendo ali o que a gente chama de long pooling, né? Você fica fazendo um pool ali, você fica fazendo sempre perguntando, né? Tem alguma coisa aí para mim? Tem alguma coisa aí para mim? Então, por mais que você tenha assim a via a via dupla, né? Vai e vem aqui no caso do Ajax, né? Você tem que estar fazendo isso. Isso é reativo, né? Isso é imperativo. Você vai lá, vê se tem alguma coisa para mim e aí volta. Aqui não, com WebSockets não. Ele você mantém o estado ali no ar, né? E aí você recebe do servidor. Você recebe do servidor ali as informações. Então o WebSocket tem isso, tem esse conceito inerente nele. O servidor, pode ocorrer algum evento no servidor, ele escreve algo lá num canal, né, digamos como se fosse um canal, né, e você está escutando. Então você fica escutando naquele canal, então pode vir alguma coisa. Então, por exemplo, assim, né, você está lá, por exemplo, você tem, vamos supor, uma aplicação que você está olhando lá os dados da bolsa. E aí você tem lá, por exemplo, um gatilho para que quando ultrapassar determinado item lá, ultrapassar um valor, você receber uma notificação no teu browser. Então, se a tua aplicação usa Ajax, ela vai estar sempre lá perguntando se teve alguma coisa, né? Vai estar sempre perguntando, e aí, teve alguma coisa? Teve alguma coisa? Né? Mesmo que o teu browser não dê refresh, você está ali, olhando ali, de repente, pum, aparece algo. Mas no WebSocket não. No WebSocket o browser está ali passivo e de repente no canal, né, ele escuta, né, a emissão daquela informação nova e aí ele pode reagir. Né? Ele pode reagir a isso. Tá? Então é esse conceito de pub-sub, né? Publisher e subscriber, né? Então você publica ou você tem um cara que publica, produz, né? E tem um cara que escuta, consome. Então você tem um cara produtor e um consumidor, tá? E aí tem essa questão do movimento dessa JavaScriptização, né? Nossa, JavaScriptização, né? Em que justamente é isso, né? Tipo, você passa a escrever JavaScript no browser, né? Você passa a escrever JavaScript no back-end, né? E você pode até escrever JavaScript no Postgres, se você quiser. Tá? Então, no caso, né, do back-end é o Node.js, né, que é um servidor de aplicação onde você consegue escrever ali em JavaScript. Tá? E, bom, né, até aqui já foi bastante informação, espero que vocês estejam aí ainda. Né? Respirem fundo e vamos por um pouco agora do Postgres. Né? No caso do mundo do Postgres, né, ele é muito extensivo. Desde o começo, ele foi feito para extensibilidade. Você consegue acoplar coisas novas nele de forma muito, muito simples. Tá? E você faz isso justamente porque ele foi criado assim. Ele foi criado para ser assim. Tá? Ele permite você componentizar ele de tal forma que você pode considerar que ele não é somente um mero sistema que gerencia, né, os seus bancos de dados, no caso, né? Mas ele pode ser considerado uma plataforma para desenvolvimento de aplicação. Ele tem um conjunto de mecanismos de extensão em que você consegue criar a extensão. Então já tem um monte de extensão pronta. Né? Você tem lá o PGXN, que é um site, né? pgxn.org, que é um site que tem lá, nossa, várias extensões, né? Criadas aí pelo pessoal aí, e você consegue instalar essas extensões, ou você pode criar a sua mesmo em pacotes, com versionamento, tudo bonitinho.
E aí você pode criar uma aplicação simplesmente colocando camadas de extensões uma em cima da outra, né? Dentro do teu banco de dados. Ou seja, ele pode processar informações ali para você. Tá? Ele consegue fazer isso porque ele é baseado em catálogo. Tudo que você cria no banco, ele vai para o catálogo. Ele é construído na forma de catálogo. Então, o teu catálogo é que te orienta a isso. No caso, o teu catálogo é que te permite, por exemplo, você ter essa extensibilidade. Porque você, ao criar os objetos, ele vai armazenando isso num conjunto de metadados. Então, aqui, né, por exemplo, você tem as agregações, PGClass, por exemplo, e todas as classes, né, digamos assim, que são criadas, né, estão ali. Então, na verdade, quando o Postgres surgiu, ele surgiu com um conceito meio de orientação ao objeto, né? É por isso que é PGClass, porque ali tá as classes, né, de objetos que ele possui, então tá tudo ali, tanto criou um índice, tá ali, criou uma tabela, tá ali, criou uma view, você tem essa informação ali, né? O database, que daí armazena lá quais são os bancos de dados que você tem dentro de um cluster, né? Índice, por exemplo, ali. Né? Até quando você cria um operador, você tem isso também. O operador lá, o mais, menos, subtração, né? Adição, subtração, multiplicação. Esses operadores, eles não são fixos na sintaxe. Elas não estão lá eles fazem parte, né, da sintaxe padrão, mas eles são, o detalhe de implementação é que eles são construídos na forma de operadores que são criados, na verdade. Eles já nascem com o banco, mas você pode criar o seu operador, por exemplo. Você pode criar um operador, por exemplo, que recebe 2 valores inteiros, e se o inteiro se o inteiro, por exemplo, for uma divisão por 0 ali, no caso, né? Se um deles for uma divisão por 0, você, ao invés de dar um erro, você retorna 0, vamos supor. Então, você pode criar um operador especial para isso, desde que ele não sobreponha os que já existem, tá? Então, é por isso que o Postgres é extensível, porque tudo que você consegue criar, ele vai para o catálogo, tá? Então, é o catálogo que permite fazer isso. Tá? E esse catálogo estão aqui as tabelas, você consegue listar e ver o que tem ali. Então, aqui dando um exemplo, né, você pode criar qualquer ali, o mais, menos, divisão, né, multiplicação, você pode criar o seu ali. Ela vai para onde? Ela vai para o PG Operator, por exemplo. Aí você pode olhar lá na documentação, Create Operator. Na verdade, o operador ele é um açúcar sintático para uma função. Então, por exemplo, o operador mais, na verdade, existe uma função lá específica para somar 2 inteiros. Então, quando você cria um operador, você diz, olha, no meu lado esquerdo eu tenho um inteiro, no meu lado direito eu tenho um inteiro. E aí você chama essa função aqui, que é a soma inteiros. Aí ele vai chamar uma função, que é uma função que existe lá no banco. Neste caso, ela está implementada em C, compilada dentro do código. Você pode criar a sua função em C também, mas você pode criar uma função no Postgres em alguma linguagem que ele oferece para você, porque você pode criar em outras linguagens também. Então, você pode criar o teu operador chamando uma função, e essa função te permite ali fazer uma operação. Tá? Tipos, aí você pode criar o seu tipo também. Né? Você criou um tipo novo, você pode colocar ali. Então, o JSON-B não existia, ele foi criado um tipo novo, criado um tipo JSON no banco de dados, e aí ele foi adicionado na PGType. Não é adicionado, né, com insert, né? Tem um comando próprio para isso, né? Você dá um create type, tudo certo. Mas isso já vem padrão no banco. Mas se você for criar o seu tipo próprio, né, você vai criar uma função que, em vez de receber 2 inteiros, por exemplo, ela recebe lá um objeto do tipo ponto. E aí você tem o x e o y. Então você pode criar um tipo ponto que tem 2 atributos, x e y. Isso é um tipo, isso é um type. Você pode dar um create type, criar um ponto, ele tem lá x e y. Ele não é uma tabela, ele é um tipo. E você pode retornar esse tipo. Tá? Inclusive, quando você cria uma tabela no Postgres, ela automaticamente existe um tipo por trás dela. Porque se você cria uma tabela pessoas, né, uma tabela pessoa, vamos supor, a tabela é pessoa. O que ela retorna? Ela retorna uma lista de pessoa. Isso é a tabela. Tá, mas e o que é uma pessoa? Tem um tipo lá, pessoa. Né, então, a tabela, na verdade, é uma lista, né, de registros de um determinado tipo. Tá? Então o tipo existe para isso. Tá? Você pode trabalhar com linguagens também. Então, a PL/PGSQL, que é uma linguagem padrão do Postgres. PL/Perl, você pode escrever, né, funções em Perl. Tudo é função, tá? Ainda não existe procedures, né? No futuro aí próximo aí, poderá existir. Isso aqui são funções, então elas retornam, mesmo que elas retornem nulo, né? Mas elas retornam, pode retornar listas ou pode retornar
um conjunto, né? Elas podem retornar um conjunto, elas podem retornar um único registro, mas retornam algo, mesmo que seja nulo, né? Tá? Então, PL/PGSQL, que é uma linguagem padrão ali que vem, a PL/Perl, PL/Python, você pode escrever as coisas em Python, tem ali PL/V8, que é escrever uma função dentro do Postgres, só que em JavaScript. Então, você pode ter JavaScript, inclusive, no banco de dados. Então, você tem JavaScript na web, você tem no back-end e você tem no teu banco de dados. E você pode criar uma linguagem também, se for o caso, né? Se você quer portar uma linguagem para dentro ali do Postgres. Você pode fazer, tem como fazer isso. É extensível para isso. Tá? Então, até aqui, né? Bastante informação, bastante coisas jogadas, né? E daqui, na verdade, funciona como um índice para vocês irem buscando aí mais informações, tá? Espero que tenham respirado. E vamos falar um pouco dessa PLV8 aqui, que é o JavaScript no Postgres, né? É a capacidade que você tem de escrever código dentro né, de uma função no Postgres, só que em JavaScript. Então aqui está um exemplo. Aqui eu fiz uma função anônima. Esse doLanguage aqui, PLV8, é uma função anônima, então você consegue executar isso no prompt do PSQL, por exemplo, ou dentro do pgadmin, tá? E aqui aqueles comandos que eu tinha mostrado anteriormente. Só troquei o console, aquele console.log, por PLV8, que é como né, a documentação, né, fala que você pode chamar comandos assim, né, tipo PLV8.elog. Eu digo aqui qual é o nível, né, de log, aqui notice no caso, e aí pessoa.nome e pessoa aqui dependentes, o primeiro dependente, né, o nome do primeiro dependente da pessoa. Então tá aqui, praticamente só mudei pouca coisa, mas o código tá aqui. Então esse aqui é um exemplo, é uma função anônima, então ele só vai cuspir no terminal ali, né, essas informações. Tá? Outro recurso que existe no Postgres são os Foreign Data Wrappers. Esses carinhas aqui, eles permitem que você acesse dados em outros locais. Tá? Você pode acessar os dados que estão presentes em outros bancos de dados. Tá? Você pode acessar dados na web, enfim. Tá? Existem formas de você conectar o teu Postgres a outras fontes de dados. Como é que é isso, basicamente? Na prática, quando você cria uma tabela estrangeira, ela é como se fosse uma tabela no teu banco. Você olha para ela, é uma tabela. Você dá um select nela, ela traz resultados. Que resultados ela traz? Né? De onde é que vem esses resultados? Bom, para você fazer isso tem um setup. Tá? Tem um setup para fazer isso. Eu posso até depois fazer algum vídeo sobre isso, né, para detalhar melhor. Não cabe aqui entrar em muitos detalhes, só mostrar as funcionalidades. Tá? Mas por exemplo, esse file FDW aqui, esse carinha aqui, esse file FDW, ele permite você acessar dados que estão no arquivo. Então o arquivo está lá, formato tabular ou está em CSV, você cria uma tabela dentro do teu banco, que quando você faz o select nela, né, ao fazer o select nela, na verdade ela está lendo um arquivo. Ela está lendo um arquivo que está lá. Está lá num disco, por exemplo. De repente esse arquivo não está nem nesse disco. Né? Você pode ter lá, você pode montar, por exemplo, um disco externo, você pode montar um NFS, você pode botar isso lá montar isso até no S3, por exemplo, lá usando fazendo como um ponto de montagem, enfim, né? Então esse file aqui é um arquivo. Postgres FDW permite que você veja, né, que você crie tabelas num banco de dados que representam tabelas que estão em outro banco de dados. Tá? Ele vai estabelecer uma conexão lá e aí ele consegue então fazer esse tráfego aí dos dados. Né? No MySQL faz a mesma coisa, só que o banco que está lá no outro lado é o MySQL. Tem até o Mongo FDW que permite você ler dados do Mongo. Né? E o Multicore, ele é um FDW que permite você criar o teu FDW na linguagem Python. Então ele simplifica um pouco. Você pode ir lá, usando alguns mecanismos ali, você consegue fazer todos os estágios. Né? Tipo, o FDW, na verdade, ele tem algum conjunto de estágio. Né? O estágio inicial, onde ele estabelece uma conexão. Né? Daí ele estabeleceu a conexão, ele começa a iterar pelos registros para trazer os registros para você poder ver. E depois ele finaliza, ou seja, ele pode matar a conexão, enfim. Então, se você entendendo esses estágios de um FDW, você pode ir entendendo de Python, você pode usar o Multicore FDW para fazer os teus FDWs de uma forma bem simples. Porque todos os outros ali são em C. Né? Então, você teria que entender também C para poder fazer o teu FDW.
Ou você busca algo como, por exemplo, o Multicore. Tá? Por exemplo, você vai fazer um FDW, por exemplo, para ler um site na web, vamos supor. Aí você vai procurar, você não encontrou o FDW ali no PGXN, lá na pgxn.org, por exemplo. Não encontrou nada que leia da web, mas você tem um site lá na web que tem lá você bate lá numa URL lá e ela te retorna uma lista em tabular, vamos supor. Você poderia montar através do Multicore um FDW próprio para aquela URL, por exemplo. Né? Você cria uma tabela local no teu banco, quando você faz o select, na verdade ele vai lá, né, busca os dados lá de fora e traz. Claro, pode dar erro de conexão, pode dar, né, um conjunto de problemas. Cabe a você implementar, né, as técnicas que vão te permitir, né, seja cachear isso de alguma forma, tratar erros, tentativa, enfim. Tá? Aqui está um exemplo nativo. Tá? É criada uma extensão, na verdade isso vem no conjunto de contrib do Postgres. Você instala as contribs no teu sistema operacional e ele vai te permitir dar um create extension lá dentro do Postgres como Postgres FDW. Ao fazer isso, você cria um servidor. Tá? Aqui neste caso aqui, estou dizendo que o meu servidor é um servidor de consulta aqui, deu o nome para ele. Estou dizendo que o Foreign Data Wrapper que eu vou usar é o Postgres FDW, porque daí ele é criado aqui, né? Ele cria aqui o meu FDW aqui. Aí eu posso dizer que, olha, esse cara é desse tipo. Então, todas as tabelas que estiverem associadas a ele, essas tabelas são tabelas que representam, né, tabelas que estão em um outro banco de dados. Postgres, né? Num outro banco de dados Postgres. Aí as opções aqui, tá na documentação, você tem que passar qual é o host, qual é o nome do banco, qual é a porta para onde ele vai conectar. Mapeia esse usuário, diz, olha, eu tenho um usuário aqui, né, o current user aqui, no meu caso, vamos supor que aqui meu current user aqui, né, é o usuário Guedes, vamos supor. Tá? Então eu digo, olha, aqui, né, para o usuário atual que eu tô, tá, eu quero criar um mapa para ele, né, para esse servidor de consulta que está aqui. Eu vou dizer que sempre quando eu com este usuário, né, ao tentar conectar nesse servidor de consulta, o usuário que ele vai conectar lá é este usuário consulta e a senha que ele vai usar é essa aqui. Tá? Só o superusuário consegue fazer isso. Então não tem como ver essa senha aqui. Tá? Não é possível ver essa senha aqui. Só o superusuário consegue, né, fazer isso aqui. Aí sim você cria a tabela. Então, geralmente isso aqui você faz uma vez só. Esses 3 comandos aqui, né? Você faz uma vez só. Aí este outro aqui, que é o Create Foreign Table, esse aqui você faz várias vezes daí. Neste caso eu estou dizendo, olha, eu tenho uma tabela pessoas aqui, que daí vem aqui CPF, numérico e nome, que eu quero que você se conecte no servidor de consulta. Lá nesse servidor de consulta, o esquema onde tem a tabela que eu quero é recursos humanos. Tem um esquema lá chamado recursos humanos. E tem uma tabela lá chamada TB funcionários. Então aqui você chama pessoas. Quando não select aqui asterisco from pessoas, tem aqui um explain aqui, ó. Select asterisco from pessoas, onde o CPF é 12391. O que ele faz? Ele vai fazer um foreign scan lá no public pessoas, né? Tal. Na verdade, o que ele faz? Ele faz um SQL remoto. Vejam que ele pegou esse CPF aqui, ó, where CPF igual a tal, e ele mandou lá para o meu servidor remoto. Ó. Então, na verdade, ele não vai lá, busca todo mundo e filtra somente, e filtra aqui no meu servidor. Ele vai lá e já manda a cláusula lá pro servidor. Aí aqui tem um exemplo aqui para você pegar, né, se quiser fazer com multicore, se você quiser, aqui tem um exemplo. Tá? Então aqui mais ou menos é só para você entender como é que funciona aqui o nativo e aqui é o multicore, como é que funciona usando, por exemplo, linguagem Python para isso. Mais um conceito, background workers. Né? Os background workers, o que eles são? Né? Eles são tarefas que executam junto com Postgres. Ele também morre junto com Postgres, mas ele também pode ser dinâmico, ou seja, pode subir e morrer, né? Tá? Ele é um daemonzinho lá, então se você olhar lá no gerenciador de tarefas, no PS lá, olhar os teus processos, ele vai estar lá rodando. Tá? E todo o poder está na mão de quem cria ele, então você tem que ter muito cuidado em usar, né? E ao implementar também. Tá? E atualmente, você escreve eles em C. Tá? Neste caso aqui tem um exemplo, né? Quando vamos supor que você tem você tem lá um background worker para matar a conexão ociosa e um outro que fica analisando a saúde do banco.
né? Então, se eles existissem, né, esses dois caras, né, esses dois background workers, né, imagina que existiam, estão na forma de extensão, eu instalei a extensão e, né, e dei um load lá para eles poderem carregar. Eles apareceriam assim, ó. Né, tem o AutoVac, o Checkpointer e o BGWriter, que já são do Postgres mesmo, né? Inclusive, eles usam o mesmo maquinário dos background workers. E aqui está o matador de conexão ociosa. Tá? E aqui está o analisador da saúde do banco. Então, no caso, esses são como aparece. Aparece lá nos registros lá dos processos. Tá? E se ele fosse uma porta de entrada, né? Se eu pudesse, através do background worker, subir alguma coisa que eu pudesse me comunicar com ele. Né? Então, ele é em C. Então, eu posso fazer, né? Eu posso fazer qualquer coisa. Então, eu posso, né, imagina um processo desse aqui, analisador da saúde do banco, que ele escuta numa porta e eu posso conectar nele e mandar algum tipo de comando específico ali, né? Eu dou né, crio ali um protocolozinho ali simples ali, né? Dou um get, alguma coisa assim, né? Dou um get saúde, dou alguma coisa assim. E ele retorna dados, né? Eu não estou conectado no banco, estou conectado numa porta de uma aplicação que está rodando no meu banco. Só que quem gerencia essa aplicaçãozinha é o Postgres. E ela tem um conjunto restrito de coisas ali que ela pode fazer. Então imagina que, né, já que é em C esse cara, imagina que eu crie um background worker dinâmico e eu invoque ele assim, select net http server e faço isso aqui. E ao fazer isso, ele suba aqui um background worker. Né? Imagina que eu possa fazer isso. Posso fazer isso. Existe isso hoje? Não existe. Não que eu saiba, pelo menos. Né? Tá? Mas pode. Eu poderia fazer isso aqui. Né? Executar ali um comando. Esse comando aí é um background worker dinâmico. Então eu posso subir ele, baixar ele durante a execução. Né? Não sobe junto com o banco. Né? Ele fica esperando ser acordado. Tá aqui, ó, ele sobe ali. Tá? E está executando. Então imagina que ele está escutando na porta 8000. Né? Tá? Outro conceito, então que, beleza, fechando esse conceito aqui só para plantar semente. Outro conceito, listing e notify. Tá? O que é o listing e o notify? O que é essa capacidade de fazer o listing e o notify? Né? Aqui eu exemplifico duas seções. Tem uma seção A e uma seção B. Na esquerda tem a seção A, na direita a seção B. Então são duas seções feitas por pessoas diferentes. Né? Então eu dou aqui, por exemplo, nessa seção A eu faço listing e usuário logou. E dou outro listing, usuário logou. Tá? Aí aqui nessa seção B eu fiz um insert, into, login, até quebrou aqui a coisinha, né? Aí aqui nessa seção A o cara cochilou por uns minutos. Aí eu dou aqui um notify, usuário logou, José. Imagina que esse tratamento aqui, a minha aplicação, imagina que eu faço isso aqui. Eu dou um insert login, para registrar o login de quando o José fez o login. E dou um notify, passo aqui um canal e passo um payload. Então digo, ó, usuário logou, José. Alguém vai estar ouvindo nesse canal aqui. Quem está ouvindo é a seção A. Seção A dá de novo um listing usuário logou. Ela recebe uma notificação assíncrona que o usuário logou. E o payload é José. Ele ainda disse que foi recebido do processo com PID e tal. Então, eu tenho aqui um cara publicando e um cara aqui escutando. Né? Se você vê dentro das contribs do Postgres, que são módulos adicionais que tem lá no Postgres, dentro dessa contrib você vai encontrar, dentre outras, uma que é essa TCN. Tá? Essa TCN, ela te permite enviar uma notificação através de uma trigger. Então, você tem uma tabela, por exemplo, e você cria uma trigger para essa tabela. Quando você insere, né, ou atualiza ou deleta algo nessa tabela, para cada registro desse que foi inserido, atualizado ou deletado, é executado então aqui esse triggered change notification, por exemplo. Tá? Que é um carinha ali que notifica ali a mudança. Então ele vai gerar um notify ali. Tá? E ali tá ali, ó. Aqui tem um exemplo, né? Dá um listing TCN, dou um insert aqui e faço 3 inserts. Automaticamente veio aqui, ó, 1, 2, 3 payloads aqui. Tá? Tem o payload aqui.
tá? Então, vê a notificação, tá? Aí eu faço um update, veio aqui, tem um I aqui, né? Um I, um U e um D, que significa que foi insert, update ou delete, tá? Então você tem, né, um conceito ali de pub e sub, ou seja, um publisher e um subscriber. Então, né, o subscriber é o listing, você tem que ficar sempre dando listing ali. E o publisher vai dando notify. Então você consegue fazer comunicação entre processos, tá, neste formato. Neste caso aqui está no mesmo processo, né? Óbvio, aqui está no mesmo processo quando eu dou um listing aqui, né? Mas a ideia é justamente você ter duas sessões, né? Ao fazer o insert, como tem uma trigger, eu não preciso dar esse notify manualmente. Aquela minha trigger já faz isso automático. Então, quando ela faz isso automático, né, a outra sessão aqui escuta. Beleza? Acho que estamos aí quase finalizando, né? Quase finalizando, na real. Mas a ideia é juntar todos esses conceitos num bolão aqui, botar aqui, fazer uma sopa aqui. E voltando, né, ao hipotético pensamento ali, né? Como que poderia ser um servidor web no Postgres, baseado em tudo isso que eu passei para vocês? Imagina que a gente poderia ter um esquema. Dentro desse esquema a gente poderia ter uma tabela com conteúdo em JSON, JSON-B. Então eu teria lá, né, vários documentos, né, armazenados dentro do meu Postgres. Crio um índice para que isso seja um pouco performático, né, tenha uma performance. E eu dou ali um select pg web app start, passo, por exemplo, o nome do meu esquema e a porta. Então eu estou fazendo aqui um bind, né, tô atachando aqui uma porta a um esquema que está dentro do banco. Né? Então eu não tenho nenhuma aplicação, não tenho um Node, eu não tenho JavaScript, nada. Está tudo no meu banco. Então, quando eu subo isso aqui, imagina que este PG Web App Start seja, né, a minha implementação que permita ele subir, né, isso de alguma forma. Tá? E aí, o que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, ir lá na minha linha de comando e dar um curl ali, né, fazer um acesso ao meu, né, servidor na porta 8000 /item, né, porque eu teria aqui, talvez algo aqui que estaria trabalhando com inflexão, né? Então estaria tirando ali do plural e trazendo para o singular. Ou pode ter sido um erro de digitação meu mesmo. Então, né? Mas aí eu passo aqui, ó, tô dando aqui um put e passando aqui passando aqui. Aí a resposta criou. Agora vem, então me dá esse 1 aí, tô usando aqui, né, um REST. Agora me passa esse 1 aí, então, né? Com esse ID que eu criei aqui em cima. Aí ele devolveu, né? Aqui, ó, compartilhar conhecimento. Agora vai lá e dá um delete. Estou chamando os verbos HTTP aqui, né? Então esses são verbos aqui, né? Put, get e delete. Então eu estou criando algo, né? Estou aqui obtendo algo, estou removendo algo. E aí quando eu dou um get aqui não vem nada. Então isso seria algo, não teria nada além do que o meu próprio banco de dados fazendo isso. Não estou aqui pensando em implicações de como estar em produção, como escalar, nada, tá? Só divagando sobre a questão de extensibilidade. E aí qual seria essa mágica do PG Web App Start, né? Seria algo assim, né? Eu estou chamando aqui o to-do list. Por convenção, dentro do to-do list teria uma função chamada app. Então, sempre que eu chamo aqui um PG Web App Start, to-do list 8000, ele procura por uma função app dentro do meu to-do list. E aí, o que ela faz? Ela está escrita em JavaScript, em PLv8, né? V8, eu não falei, mas V8 é a máquina virtual, né, do JavaScript ali que roda no Chrome, né? Tá? E então foi feito em cima disso, tá? É uma máquina virtual JavaScript, tá? Então aqui eu escreveria em JavaScript aqui, ó, crio aqui rotas, né? Digo, ó, sempre quando eu tiver aqui um get no barra, eu dou um response send e aí eu mando lá um HTML, por exemplo. Tá? Eu recebo aqui o request e o response. Então eu dou um response send. Aí quando eu dou um get no /item /id, por exemplo, ali, ó, tem aqui uma callback aqui, ó. Ou seja, aqui eu declaro isso. Eu estou declarando isso aqui. Tá? Ele não está executando, ele só vai executar esta function, né, quando o cara bater aqui, né? Ó, /item aqui. /item 1, por exemplo, é um get. Então onde é que ele vai cair? Ele vai cair aqui, ó, get /item
ID. E aí ele faz o quê? Ele dá um PLV8 execute, tá? Aí ele chama esse cara aqui, ó, to-do list itens, né? Passando aqui rec parâmetros. Então aí você execute aqui é um exemplo, né? Na verdade estaria faltando aqui um send aqui, ou até mesmo o resultado disso aqui poderia ser interpretado automaticamente aqui, né? Por um cara que, tipo, alguém vai invocar essa função, né? Essa lógica está dentro desse to-do list app aqui. Na verdade, seria esse PG Web App, teria essa lógica de, olha, bateu na rota aqui certinho, ó, barra item, barra ID. Aí ele manda aqui para dentro, aqui dentro do request, né? Ele manda aqui um componente parâmetros e dentro desse parâmetro tem o ID, que é o ID que vem daqui. Aí eu posso usar o aqui dentro aqui, ó, né? Poderia usar aqui dentro aqui, ó. Tá? E aí isso retorna uma lista. Ah, mas para onde é que vai essa lista? Essa lista é uma lista de JSON. Simples assim, ela retorna uma lista de JSON lá que é devolvida. Talvez, né, talvez tenha que ter algum send aqui para ficar melhor aqui, né, como tem aqui um HTML aqui, né? Alguma coisa nesse sentido. Aqui o put, né? Então eu consigo fazer um insert, tá? Aqui tem um post, então eu consigo fazer um update, tá? Então estou usando os verbos aqui, né? Tá? Então eu consigo fazer, ó, passo aqui request, né? Body, request params ID, tá? Então a ideia aqui basicamente, e aqui eu tenho para fazer um listing aqui, um notify, né? Então tipo, ó, bateu aqui, né, um usuário logado, né? Ele recebeu algo, ele consegue notificar que é o usuário, payload, logou. Então ele recebe aqui alguma coisa via um WebSocket, por exemplo, enfim, tá? Então a mágica estaria em fazer isso, tá? Tudo isso aqui faz sentido com tudo isso que eu passei. O background worker seria o servidor web, dá para usar o PLV8 ali para escrever em JavaScript, teria que ter uma construção aqui de um PG Web App aqui para poder interpretar essas rotas aqui, algum mecanismo de rota para poder bater, né, ali e ele invocar corretamente, tá? Eu poderia aqui chamar dados que estão, né, lá no outro fora Data Wrapper, enfim, faz sentido. Eu posso conectar, né, várias fontes diferentes, né, no mesmo banco. Então teria um banco aqui e dependendo da consulta que ele faz aqui, né, ele poderia nem mesmo precisar ter uma tabela itens aqui. Essa tabela aqui pode ser um Foreign Data Wrapper. Então eu poderia ter aqui, né, um Foreign Data Wrapper que na verdade então esse banco só teria uma casca que conectaria vários outros. Entendeu? Então essa seria mais ou menos a lógica. Então é como se eu publicasse o meu esquema to-do list na porta 8000. Tá? Mas você também pode esquecer tudo isso. Tem um cara aí chamado aí PG REST aí. Tem um cara também aí, o PostgREST também. Pode dar uma olhada nesses caras. Que eles não estão dentro colado no banco, mas eles têm essa ideia de expor uma estrutura, né, de API baseado na estrutura do esquema do banco de dados. Então você tem o banco de dados e você tem esses caras que rodam em cima dele. Tá? Então tem esse PG REST, tem o PostgREST também, tá? Que são caras que fazem isso. Eles conectam no banco e te expõem ali num formato de uma API, né? Trabalha lá com uma API, então ele te expõe isso como uma API, então você consegue sim conectar, mas acaba tendo ali um back-end no meio, não é o Postgres que gerencia, como é a ideia aqui, né, maluca aqui que eu levantei, tá? Mas no fim das contas, né, o que você acaba percebendo nisso tudo, né, que não tem limites porque você consegue fazer com Postgres, né, você consegue estender ele, apesar de eu não ter feito nenhuma prova de conceito, né, funcional, né, mentalmente, tudo que eu trouxe para vocês aqui de conceito me mostra que é possível fazer. É possível fazer. E eu mostrei aqui todas as técnicas que poderiam ser utilizadas para isso. Né? O Foreign Data Wrapper para você ter vários outros servidores, pegar dados de vários servidores e trazer para um único Postgres que vai expor isso como uma API.
Então você consegue integrar dados de arquivo, dados de outro Postgres, de até mesmo de um outro Mongo, né? Jogar, né? E trabalhar com Foreign Data Wrapper. O background worker, que é esse cara que sobe e fica escutando né? Ficaria escutando numa porta. Não que isso é né? Uma coisa de segurança muito boa, mas você, né? Pode implementar. Então você pode pegar ali servidores web pequenininhos, né? Que são feitos para serem embarcados. Tem servidores aí em C, por exemplo, servidores que são pequenos servidores web em C, que são justamente para você embarcar, né? Então eles são pequenininhos, trabalha ali e tal, então você pode usar ali alguma coisa ali para implementar o seu servidorzinho web que fica como um background worker do Postgres. Então quem gerencia o Postgres fica ali observando, né? Ele fica como um supervisor ali olhando, né, o que está acontecendo ali, e se morre aquele PID, ele pode restartar, ou ele pode, né, fazer alguma ação que você programe. Tá? Ele vai subir com o banco e vai morrer com o banco. Então, né, então ele tem essa característica ali. Né? Tá? Você tem o List Notify, que te permite trabalhar ali com payload, trabalhar ali com né, questões de WebSocket. Você pode emular isso muito bem com, né, o WebSocket ali e usando o Notify, o Listing para poder, né, o Notify, na verdade, né, para poder notificar, né, para poder produzir, né. Então no servidor você geraria notifies e aí o cliente web recebe isso, né, através da API, né, né. Então lá no banco é um Notify, mas para ele é um WebSocket, né. O JavaScript, né, em si, que daí tipo, você acaba tendo essa familiaridade, né, com o JavaScript para poder gerar isso, tá? E não tem também limite para imaginação, né? Tudo isso aqui eu imaginei, né, apenas, né, eu tô consumindo ali os recursos que o Postgres tem, tá? E que, na verdade, o que importa mais, acho que é a diversão no caminho, essa questão de você pensar, pô, será que é possível fazer isso? Será que faz sentido? Como é que seria, tal? E aí começar a montar isso mentalmente, ver quais são as peças, né, que se encaixam para que essa sua ideia possa vir à tona e possa ser convertida, né? Quem sabe alguém aí que esteja ouvindo aí possa implementar, ou na verdade só, né, venha com alguma outra ideia melhor, ou, né, critique essa de alguma forma. Não estou falando que isso aqui é algo importante para a produção, né? Tem muita coisa para ser evoluída. Se isso aqui for algo para ser construído, tem que evoluir muito. Tem questão de escalabilidade, questão de disponibilidade, questão de estar no banco, o processamento está no banco, questão de paralelismo, né? Até a questão de reutilização dos módulos, de como fazer isso com o JavaScript dentro da PLv8 que está lá no Postgres, né? Essa questão de módulos, como fazer, enfim. Então tem uma série de N outras coisas que não estão aqui. Aqui é uma prova de conceito mental que foi feita. Mas compartilhem conhecimento, levem isso à frente se vocês acharem interessante, ou descartem essa questão do produto final, mas entendam como funcionam todas as peças. Inspirem quem vocês, né, puderem aí de alguma forma. E é isso. Tá? Quando eu gravo esse vídeo, na verdade, a conferência aqui do Postgres já passou, tá? Mas foi bem bacana, tem bastante material aí na internet aí, busquem aí, tá? E tem outros aí pela frente, tá? Muito obrigado por estarem até aqui me ouvindo e críticas e sugestões aí são bem-vindas, tá? Um abração aí para todos vocês e até a próxima.